Há um conhecimento ancestral presente na tradição judaica que pode modificar radicalmente a maneira como nos relacionamos com as finanças. Não se trata de métodos convencionais de investimento, nem de fórmulas mágicas para enriquecimento imediato. Tampouco envolve estratégias ocultas acessíveis apenas a uma elite privilegiada, que esta em questão e um entendimento mais profundo, capaz de explicar por que certas pessoas atraem prosperidade com naturalidade, enquanto outras enfrentam dificuldades constantes. Ao longo de séculos, o povo judeu desenvolveu ensinamentos que propõem uma abordagem inovadora. Uma ideia que, à primeira vista, pode parecer estranha à lógica racional, a necessidade de tratar o dinheiro como um ser vivo, dotado de consciência e sensibilidade. Isso significa reconhecer que ele reage às palavras, aos pensamentos e às emoções dirigidas a ele, como se fosse capaz de compreender e responder. Esse conceito não se resume a teorias abstratas ou a um otimismo superficial. Ele está fundamentado em textos sagrados, como o Talmud e a Cabala, escritos há mais de 2 milênios. Esses documentos guardam princípios que contribuíram para transformar a comunidade judaica em uma das mais prósperas do mundo. Embora representem apenas 0,2% da população global, os judeus correspondem a 11% dos milionários e bilionários do planeta. Qual seria, então, o segredo que muitos ainda desconhecem? A resposta reside na forma como se estabelece o diálogo com o dinheiro. Antes de prosseguir, é importante destacar um propósito maior por trás dessa mensagem. O objetivo não é apenas alcançar um número específico de pessoas, mas sim oferecer uma alternativa àqueles que vivem imersos em desordem financeira, emocional e espiritual. Cada interação, seja por meio de apoio ou engajamento, ajuda a disseminar uma perspectiva que busca trazer clareza onde há confusão. Para quem deseja aprofundar-se nesse caminho, há conteúdos exclusivos disponíveis, reservados a quem busca uma transformação genuína em sua vida material e espiritual. Na visão cabalística, o dinheiro não é um objeto inerte. Não se limita a ser papel, impresso ou dígitos em uma tela. Ele é compreendido como uma energia viva que percebe, sente e reage às intenções e às palavras dirigidas a ele. Quando se fala com respeito e consideração, ativa-se uma lei espiritual milenar, pouco conhecida pela maioria. O rabino Newton Bonder referencia nos estudos sobre Cabala e finanças, ensina que o caminho mais longo é aquele que vai do coração ao bolso. Isso significa que a relação emocional e os hábitos em torno do dinheiro determinam se ele flua com abundância ou se manter distante. Cada pensamento, palavra ou sentimento projetado sobre ele já é uma energia que influencia diretamente o fluxo financeiro. Para ilustrar, basta observar como as pessoas se referem ao dinheiro em momentos de escassez. Frases como nunca tenho o suficiente, o dinheiro some das minhas mãos ou nunca vou sair dessa situação são comuns. Agora, imagine se alguém falasse assim sobre você. Se alguém constantemente expressasse desdém, ressentimento ou pessimismo em relação a você, como se sentiria? Provavelmente evitaria essa pessoa. O mesmo acontece com o dinheiro. Quando tratado com desprezo, amargura ou hostilidade, ele se afasta. Busca aqueles que o valorizam, que o honram e que se comunicam com ele de maneira positiva. A primeira lição dessa sabedoria ancestral e que a prosperidade começa na mente e no espírito. O Talmud afirma que o sucesso financeiro e, antes de tudo, um estado de consciência. E preciso cultivar uma mentalidade de abundância em vez de escassez. Acreditar que o dinheiro é acessível, que existe em quantidade suficiente para todos e que está pronto para fluir em sua direção e o primeiro passo para ativar esse código. Mas como colocar isso em prática? A tradição judaica oferece um exercício específico. Todas as manhãs, antes de iniciar o dia, pegue uma cédula em mãos, não importa o valor. O essencial é que seja dinheiro físico, não virtual. Segure o papel, sinta seu peso e textura, observe-o como se olhasse nos olhos de alguém querido. Em seguida, pronuncie em voz alta, com convicção: dinheiro, eu honro e respeito. Você é uma bênção divina em minha vida e eu recebo com gratidão. Não se trata de uma afirmação vazia ou de um ritual supersticioso. Ao fazer isso, estabelece-se um diálogo sagrado com a energia do dinheiro. A Cabala ensina que tudo no universo e energia vibrante é consciente, inclusive o dinheiro. Ao reconhecer essa consciência e se comunicar com ela, abrem-se canais de abundância que estavam bloqueados por anos de tratamento inadequado. Anos de palavras negativas, de ver o dinheiro como um inimigo, de ressentir sua ausência ou de culpá-lo pelos problemas. Essas atitudes criaram barreiras energéticas que, agora, começam a ser desfeitas por meio dessa prática simples. Por em profunda. O segundo princípio da prosperidade judaica e a lei espiritual da generosidade.
O conceito de tzedakah vai além da caridade, e uma obrigação espiritual que mantém o ciclo da abundância em movimento. O Talmud ensina que compartilhar parte dos recursos com quem precisa atrai bem-caos e preserva o fluxo contínuo de prosperidade. Quando se doa, quando se permite que o dinheiro circule por meio de si para beneficiar outros, ativa-se um movimento de retorno multiplicado. Isso pode parecer contraditório. Como doar pode trazer mais recursos? Se mal tenho o suficiente, como posso abrir mão de algo? A sabedoria judaica explica: o dinheiro e como a água precisa fluir. Quando retido por medo ou acumulado com ansiedade, ele estagna. E água parada se deteriora, torna-se nociva. Energeticamente, o mesmo ocorre com o dinheiro quando retido de forma egoísta. Porém, quando liberado com propósito e generosidade, quando se demonstra que se um canal aberto e não um reservatório fechado, ele retorna em maior quantidade. A prática e simples, mas poderosa. Sempre que gastar dinheiro, seja para pagar uma conta ou fazer uma compra, mentalize ou diga em voz baixa: dinheiro eu envio com amor e bem-cal, para abençoar outras vidas e retorne a mim multiplicado por 10. Essa pequena declaração transforma o ato de gastar em uma troca energética positiva, alinhada com os princípios da abundância. Transformar o ato de gastar, antes visto como algo doloroso ou como uma perda, em um ritual sagrado de circulação da abundância. Não se trata mais de abrir mão de recursos, mas de enviá-los em uma missão e, como todo bom mensageiro, eles retornarão com boas notícias. A sabedoria judaica, no entanto, vai além. Terceiro princípio ensina que o dinheiro deve ter um propósito significativo e ético. Segundo a Cabala, ele é um instrumento de elevação espiritual, um recurso capaz de trazer mais bondade ao mundo. Quando utilizado para gerar impacto positivo, ajudar outras pessoas, resolver problemas ou tornar o mundo um lugar melhor, ele retorna multiplicado. O Talmud relata a história de um homem que, após sua morte, chegou ao juízo celestial. Ansioso, ele imaginava que os anjos lhe perguntariam sobre suas orações, sobre quantas vezes frequentou o templo ou quantos jejuns realizou. No entanto, a primeira pergunta que lhe fizeram não abordou nenhum desses aspectos. Você conduziu seus negócios com boa fé? A resposta revela uma visão profunda da cosmovisão judaica, a relação com o dinheiro e uma das medidas mais importantes do caráter espiritual. Não é possível ser espiritual no templo e desonesto no mercado. Não se pode orar por abundância enquanto se engana clientes ou explora funcionários. A integridade deve ser total. Quarto princípio estabelece a correlação entre esforço e fé, conhecido em hebraico como estadlut e bitachon. Estadlut refere-se ao esforço humano correto, a necessidade de agir com excelência e dar o melhor de si. Bitachon, por sua vez, significa confiança absoluta na providência divina. E preciso trabalhar como se tudo dependesse de si, mas manter a consciência de que o sucesso final está nas mãos de uma força superior. Essa distinção é crucial e diferencia a mentalidade judaica de outras abordagens. Não se trata de esperar passivamente que o dinheiro caia do céu, o que seria ingenuidade, nem de acreditar que apenas o esforço é suficiente, o que seria arrogância. O equilíbrio é essencial, agir como se tudo dependesse de si, mas confiar como se tudo dependesse de Deus. Antes de iniciar qualquer atividade produtiva, os judeus praticam um ritual poderoso. Declaram que o trabalho é abençoado e que o dinheiro flua por meio dele para beneficiar todos aqueles que forem tocados por seu serviço. Essa declaração transforma o trabalho de uma tarefa mecânica em uma prática espiritual, capaz de atrair prosperidade. Não se trabalha mais apenas por um salário, mas como um ato de serviço, uma forma de canalizar bem-caos para o mundo. Essa intenção altera a energia de tudo que é feito. O quinto princípio aborda o planejamento estratégico de longo prazo. Talmud ensina que a riqueza não é fruto do acaso, mas resultado de visão de futuro e paciência. Uma de suas lições orienta que o dinheiro deve ser dividido em 3 partes: um terço reservado para emergências, um terço destinado a investimentos e um terço disponível para uso imediato. Essa mesma estratégia foi adotada por economistas modernos, como Harry Markowitz, que ganhou o Prêmio Nobel nos anos 1990. No entanto, a tradição judaica já ensinava esse princípio há mais de 2000 anos. A diversificação financeira não é uma invenção contemporânea, mas uma sabedoria ancestral, testada e comprovada ao longo de milênios. Há, porém, um aspecto ainda mais profundo, pouco conhecido. A Cabala ensina que é preciso estabelecer um diálogo constante com o dinheiro, não apenas como um ritual matinal, mas como uma prática contínua ao longo do dia. Deve-se manter uma conversa interior com a energia que ele representa, buscando orientação para cada decisão financeira. Antes de qualquer compra ou investimento importante, é recomendado parar e perguntar silenciosamente: dinheiro querido,
Essa decisão atrairá mais abundância para minha vida ou bloqueará seu fluxo. Em seguida, é necessário permanecer em silêncio, prestar atenção e ouvir a resposta que surge pela intuição. Essa intuição financeira é considerada uma das habilidades mais valiosas na tradição judaica. A família Rothschild exemplifica esse princípio em Akal. Mayer Shell Rothschild começou no gueto de Frankfurt como um simples comerciante de moedas, vivendo em condições precárias. O que o diferenciava era sua comunicação consciente e respeitosa com o dinheiro, fundamentada nos ensinamentos do Talmud. Ele desenvolveu uma estratégia de enviar seus 5 filhos para estabelecer bancos nas principais capitais europeias. Essa rede familiar criou uma vantagem competitiva inigualável, permitindo que movessem informações e capital com mais rapidez que qualquer concorrente. No entanto, o que realmente os tornou bem-sucedidos não foi apenas a estratégia, mas sua relação com o dinheiro. Eles o tratavam como um aliado sagrado, respeitando-o e honrando-o, e o dinheiro respondeu fluindo em sua direção em quantidades inimagináveis. Pode-se argumentar que essa abordagem parece estranha, como se o dinheiro fosse personificado, algo sem consciência. De uma perspectiva materialista, isso é verdade. Porém, sob uma ótica espiritual, tudo possui energia e consciência. A ciência quântica moderna começa a descobrir o que os místicos judeus já sabiam há milhares de anos. A consciência do observador afeta o observado, os pensamentos e as palavras têm poder criativo, e a energia responde à intenção. Quando se fala com o dinheiro, não se está conversando com um pedaço de papel, mas interagindo com a energia de abundância que ele representa. Alinha-se, assim, a frequência vibratória pessoal com a frequência da prosperidade. O sexto princípio trata da gratidão ativa. Não basta agradecer quando o dinheiro chega, e preciso fazê-lo antes de sua chegada, enquanto se possui, ao gastá-lo e em todas as fases do ciclo financeiro. A tradição judaica ensina que existem bem-causas específicas para quase tudo. Para a comida, para a beleza, para boas notícias e também para o dinheiro. Ao recebê-lo, disse: Bendito és tu, Senhor, que me concedeste esta abundância. Ao gastá-lo para suprir necessidades, declara-se: Bendito és tu, Senhor, que me deste os recursos para satisfazer minhas necessidades. Essa prática constante de bem-caus mantém o coração em estado de gratidão, e a gratidão é o imã mais poderoso para atrair abundância. Sétimo princípio enfatiza a importância da ordem e da organização financeira. O Talmud afirma que quem é descuidado com pequenas quantias acabará perdendo grandes somas. Isso significa que cada valor, independentemente de seu montante, merece atenção e respeito. As finanças devem ser mantidas organizadas. Sabe-se exatamente quanto se ganha, quanto se gasta, quanto se deve e quanto se poupou a prosperidade sem ostentar cal, reconhecendo que ela é um meio para cumprir propósitos maiores. A abundância não deve ser motivo de orgulho excessivo, mas sim de responsabilidade. Quando se recebe com alegria e se compartilha com sabedoria, o fluxo de recursos se mantém constante e alinhado com propósitos elevados. 17º princípio aborda a importância de evitar dívidas desnecessárias. O Talmud adverte que quem toma emprestado sem necessidade se torna escravo, credor. Isso não significa que todas as dívidas sejam ruins, mas sim que devem ser contraídas com propósito e planejamento. Dívidas para investimentos que geram retorno, como educação ou negócios, podem ser estratégicas. Já dívidas para consumo imediato, sem perspectiva de crescimento, tendem a criar ciclos de escassez. A disciplina financeira inclui avaliar cada compromisso assumido, garantindo que ele contribua para a construção de riqueza e não para sua erosão. 18º princípio destaca a necessidade de diversificação. A sabedoria judaica ensina que não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso se aplica tanto a investimentos quanto a fontes de renda. Quem depende de uma única fonte de recursos está vulnerável a imprevistos. A diversificação não apenas reduz riscos, mas também abre portas para novas oportunidades. Ao distribuir recursos em diferentes áreas, cria-se um sistema mais resiliente, capaz de se adaptar a mudanças econômicas e pessoais. 19º princípio trata da generosidade como parte integrante da prosperidade. A tradição judaica enfatiza que dar é uma forma de receber. Quando se compartilha parte do que se tem, não apenas se ajuda o próximo, mas também se fortalece o próprio fluxo de abundância. A generosidade não deve ser vista como um ato de caridade ocasional, mas como um hábito constante. Pequenos gestos, como doações regulares ou apoio a causas significativas, mantêm o coração aberto e atraem mais recursos para circular. O 20º princípio reforça a ideia de que o dinheiro é uma ferramenta, não um fim em si mesmo.
Ele deve ser utilizado para promover bem-estar, crescimento e impacto positivo. Quando se perde de vista esse propósito, a riqueza pode se tornar vazia ou até prejudicial. A verdadeira prosperidade está em usar os recursos de forma consciente, alinhada com valores e objetivos que transcendem o acúmulo material. Assim, o dinheiro deixa de ser um fim e passa a ser um meio para uma vida plena e significativa. A prosperidade adquire maior significado quando compartilhada por meio de ações concretas que beneficiam outros. A gratidão pelas oportunidades recebidas serve como inspiração para que mais pessoas busquem formas de abundância. Essa postura gera um ciclo virtuoso no qual a prosperidade se expande e fortalece o entorno. O 17º princípio aborda a importância de transmitir esse conhecimento. A tradição judaica atribui grande valor ao ato de ensinar, considerando um pilar fundamental. Ao assimilar esses princípios, surge a responsabilidade de compartilhá-los com aqueles preparados para recebê-los. Essa transmissão não apenas auxilia terceiros, mas também consolida o próprio entendimento e atrai ainda mais recursos. A sabedoria talmúdica afirma que os verdadeiros guardiões de uma comunidade não são as forças de defesa, mas os mestres que disseminam conhecimento. Ao ensinar outros a lidar com o dinheiro de maneira respeitosa e ao compartilhar os princípios que transformaram a própria vida, a pessoa se torna um canal de benefícios para seu meio. Essa prática eleva a relação com os recursos financeiros a um patamar mais consciente. O que está sendo apresentado não se trata de magia, sorte ou teorias infundadas, mas de um saber ancestral, testado ao longo de séculos e validado na vida de inúmeras pessoas que aplicaram esses conceitos com disciplina e convicção. A partir desse momento, a perspectiva sobre o dinheiro se modifica. Ele deixa de ser visto como um objeto inerte ou um problema a ser resolvido e passa a ser reconhecido como um aliado estratégico. Ao estabelecer um diálogo diário com os recursos financeiros, ao expressar gratidão ao utilizá-los e ao agir com integridade e generosidade, ativam-se mecanismos que favorecem a prosperidade. O dinheiro, por sua vez, aguarda o reconhecimento de seu papel como instrumento de realização. Ele está disposto a fluir em maior volume, a contribuir para a concretização de objetivos e a atuar como parceiro na construção de uma vida plena. Contudo, isso só ocorre quando há uma relação baseada em respeito e comunicação adequada. O processo pode ser iniciado de maneira simples. Ao segurar uma nota, mesmo que de pequeno valor, e possível estabelecer um diálogo, como se fosse com um interlocutor próximo. Agradecer por sua presença, buscar orientação para as decisões do dia e declarar a intenção de utilizá-lo de forma positiva são passos que alinham a energia individual com princípios consolidados ao longo de gerações. A observação dos resultados, a partir dessa prática, tende a revelar transformações progressivas na relação com os recursos financeiros.